Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E a maior bênção que Deus pode lhes dar é a bênção que Ele me deu. Porque a bênção que Ele me deu é tão grande, é tão imensa, é tão poderosa, que faz da gente feliz, felicíssimo, mesmo diante das rebordosas deste mundo. Graças a Deus. E eu quero isso para você. Aliás, Deus quer isso para você. Ele não é egoísta, não. Ele quer distribuir para todos. Todos, obviamente, que creem na sua palavra. E crer na palavra de Deus não é dizer, eu acredito. Isso aqui eu acredito, aquilo ali, não. Crer na palavra de Deus, você se entrega. Você se entrega. É igualzinho o casamento. Quando a gente casa, o casamento, preste atenção, é exatamente isso. Você crê na pessoa que você casa. É claro, óbvio, que quando o Espírito Santo, dirige a nossa mente, o nosso espírito conduz o nosso coração, então a gente busca a pessoa que vai nos completar. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Tem a pessoa certa para cada pessoa. Então, quando você encontra a pessoa certa, que o Espírito Santo enviou, e ele ilumina, ele dá a dica, olha, essa daí. Então, você crê naquela pessoa, você se entrega àquela pessoa, corpo, alma e espírito. Aliás, primeiro espírito, depois a alma, o coração e, por último, o corpo. Então, os dois se tornam uma só carne. Uma só carne, quer dizer, um só corpo. É exatamente isso que significa crer em Deus. Crer em Deus, você não vê, você não o vê, não o sente, não o toca. Mas quando você crê na palavra dele, porque ele tem palavra, você crê na palavra dele e se lança a essa palavra, obedece essa palavra, segue as instruções dessa palavra. Isso é crer em Deus. Isso é verdadeiramente crer em Deus. Porque a pessoa cola com Deus. É claro que não é ela que cola com Deus, mas Deus, sabendo que ela não pode fazer isso, ele vem e entra dentro de nós, que é o que acontece na lua de mel. O homem entra na mulher, não é assim? Pois bem, Deus entra dentro da gente e passa a fazer morada dentro de nós. É isso. Então, quando a gente crê em Deus, então Ele vem e entra dentro de nós, que é o batismo com o Espírito Santo. É muito forte isso, né? É claro, quando a pessoa é religiosa, ela não percebe essa grandeza. Ela pode até entender, porque a gente faz um paralelo, ela entende no paralelo, a parábola ela às vezes entende, mas ela
ela não abraça, ela não se entrega, ela crê, mas também tem alguma dúvida. E se isso? É aquele crente cascudo. Mas e se isso? E se aquilo? E por que não isso? E por que não aquilo? Quem crê na palavra de Deus se entrega sem questionar, sem perguntar. Pode perguntar, não é proibido. Mas quem crê não tem que perguntar mais nada. Já creu e acabou, se entregou e pronto. Se rende. Isso é glorioso, isso é grandioso demais. É igual o joio e o trigo. Você já viu o joio crescer, nascer sozinho? Não. O joio só nasce junto do trigo. O que é o joio? O joio é o falso. O joio é, por exemplo, o religioso. Ele é religioso. Ele diz que crê, mas ele não nasceu do Espírito Santo, não nasceu da água e do Espírito Santo, ele continua sendo joio. Então ele cresce no meio do trigo, igualzinho o trigo. Você não consegue identificá-lo, separá-lo, não dá, porque são praticamente iguais. Porém, quando o trigo dá os seus frutos, ele mostra seus frutos, ele se inclina. Imediatamente, quando o trigo dá o trigo, ele se inclina. Mas o joio não. O joio se mantém de cabeça erguida. E quando vai cortar o joio, tirar o joio, ou separar o joio do trigo, então o agricultor sabe muito bem o que é o trigo, o que é o joio, porque o trigo está inclinado, está esperando ser colhido. Assim são as pessoas que nascem de Deus. Elas não têm nada a ver com religião. Nada, zero. Elas não são religiosas. Elas pertencem ao reino de Deus neste mundo, que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus tem um corpo. Esse corpo é formado pelos que nasceram da água e do Espírito Santo. Nasceram da água e do Espírito Santo. Não nasceram só da água, mas também do Espírito Santo, sobretudo do Espírito Santo. Eles são espíritos. Então, eles passam a fazer parte do corpo do Senhor Jesus, que é o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja, que é o reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus. Não instituição. Por exemplo, a Igreja Universal é uma instituição e tem que ser uma instituição legalizada para dar obediência ao governo, pagar o que tem que pagar ao governo, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Mas nós, quando tratamos da igreja do Senhor Jesus, essa igreja é invisível. Você não sabe o que quer dizer. Quem é de Deus, quem está inserido dentro dessa igreja, quem faz parte do corpo do Senhor Jesus, o corpo cujo cabeça é Jesus. Jesus é o cabeça desse corpo, ele é o único cabeça. A igreja do Senhor Jesus no mundo só tem um cabeça, que é Jesus. O resto tudo é corpo. Então não tem esse negócio de maior, menor, nada disso. Cada um é uma partícula desse corpo chamado igreja, que é o reino de Deus. É assim, eu entendo assim, eu
interpreto assim, eu pessoalmente interpreto assim, o reino de Deus é aqui na terra. Jesus disse, logo que começou a pregar, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Mas existe o reino dos céus. O reino dos céus é só quando a pessoa deixar a matéria aqui na terra, se separar da matéria aqui na terra, então ela vai para o reino dos céus, o reino onde o Senhor está. Então, amiga e amigo, entenda bem o que significa a religião e o que é a igreja do Senhor Jesus. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus é uma instituição, mas a igreja do Senhor Jesus, o reino de Deus aqui neste mundo, é invisível. É claro que a igreja invisível está dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, nos seus membros que são nascidos do Espírito Santo, não só na Igreja Universal do Reino de Deus. Então, muitas pessoas de outras denominações estão inseridas nesse corpo, não estão necessariamente dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, mas estão em outras igrejas, em outros reinos, o reino de Deus. O reino de Deus é um só, mas então tem outras instituições que há pessoas que pertencem ao reino de Deus, quer dizer, a igreja do Senhor Jesus. Você entendeu? Me explico, você consegue entender? Então, por exemplo, você é uma pessoa da igreja A. A igreja A, ou B, ou C, ou D. É uma igreja que prega o evangelho, a palavra de Deus, que tem como instrumento de defesa contra o mal, de ataque e defesa contra o mal, a igreja espiritual, o reino de Deus. Então a pessoa nasceu da água e do Espírito Santo, mas ela está na instituição A, ou B, ou C. Não importa. O que importa é o seguinte: ela é espírito, ela nasceu do Espírito Santo, ela está na igreja A, ou B, ou C, mas ela pertence ao corpo. O mesmo corpo que eu pertenço também, que estou na Igreja Universal do Reino de Deus. A outra pessoa que está na igreja C, D, E, X, não importa, mas nasceu do Espírito Santo, ela é espiritual, ela é espírito, e ela está inserida dentro do reino de Deus neste mundo. Agora, é óbvio também que ela convivendo com outras pessoas dentro da igreja A, B, C, D ou Igreja Universal do Reino de Deus, ela vai encontrar o joio. Por quê? Porque o joio não nasceu do Espírito Santo. É trigo, não é trigo. Não foi semeado pelo meu pai. Não foi nascida do Pai. Não foi nascida do Espírito Santo. É joio. Ela está ali. É parte dos membros daquela denominação, daquela instituição, mas ela não faz parte do reino de Deus. E há, por exemplo, dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, há pastores, provavelmente bispos, esposas de pastores, de bispos, obreiros, que sequer nasceram do Espírito Santo. Então, são joio.
não pertence à igreja. Aí você diz assim, bispo, mas peraí, se é assim, por que não tira esse pastor que não é trigo? Eu não tenho esse direito, eu não sei quem é quem. Eu não sei. Só Deus sabe quem é quem. Só o Senhor sabe o que é trigo, nasceu dele, foi semeado por ele, foi plantado por ele, foi gerado por ele, e aquele que é joio, que o diabo semeou no meio do trigo. O diabo, na parábola do joio e do trigo, o Senhor Jesus diz, porque um dos discípulos perguntou, Senhor, poxa, nós só semeamos o trigo, por que está lá o joio? O inimigo, o diabo, à noite, enquanto o verdadeiro, o trigo, estava dormindo, descansando, veio o mal, veio o inimigo, veio o diabo e semeou o joio. Então, o joio cresce junto onde há o trigo. Mas, os discípulos perguntaram, Senhor, quer que nós arranquemos o joio? Ele falou, não faça isso, para que o trigo também seja arrancado. Não, deixa lá. Deixa crescerem juntos. Porque na colheita, quem é trigo vai aparecer, os seus frutos. Seus frutos vão aparecer. E quem é joio vai mostrar que é joio. Então, o meu Pai vai mandar os anjos separar. O joio vai para o fogo eterno. O fogo que não mata. Queima, mas não mata. E o trigo, o Pai vai colher e colocar no celeiro. No seu celeiro. Aqui, olha, que legal isso aqui. Muito bacana. Olha só que bacana. Por isso Jesus disse assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, Jesus está falando isso para os seus discípulos, para o trigo. É claro que Judas, que estava junto deles, estava separado, era joio. Aquele ali iria ser separado para o fogo. Mas aqueles que eram trigo legítimo, Jesus disse, quando eu for, vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, virei outra vez, eu vou vir a segunda vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que maravilha! Um dia, quem é trigo, quem nasceu da água e do Espírito Santo, vai ser separado do joio e ser levado para onde está o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu acho que você entendeu bem essa separação entre o religioso e o nascido de Deus. Acho que você entendeu bem. E naquele dia, Jesus lá numa outra parábola, ele vai falar assim, e dirá o rei, Jesus é o rei dos reis, e dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Aleluia. Vinde, benditos de meu Pai. Olha só que maravilha.
Quando eu leio esse texto, eu memorizo esse texto, fecho os olhos e imagino. Você sabe que a gente pode imaginar, né? Você sabe que a fé tem criatividade. A fé imagina. Ela não vê, mas imagina. Então eu posso imaginar Jesus dizendo para nós, o trigo, vinde, benditos de meu Pai. Aleluia. Possuí, tomai posse, por herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino, no meu ver, é o reino dos céus. Porque o reino de Deus é aqui na terra, é formado pela igreja do Senhor Jesus. O reino de Deus aqui na terra é formado por aquelas pessoas que nasceram da água e do Espírito Santo. Agora, quando chegarmos lá nos céus, nós vamos ser recebidos pelo Senhor, nosso Pai eterno. E o nosso Rei vai dar as boas-vindas. Vinde, meus filhos, vinde, benditos de meu Pai, e possuí, tomai posse do reino dos céus, que é a herança que está reservada, preparada para aqueles que o amam de verdade. Que o amam de verdade. E ama de verdade, se você não sabe o que é amar de verdade Jesus, amar de verdade, ele fala, aquele que me ama, guarda, observa, pratica a minha palavra. Esse é o que me ama. E quem ama será amado de meu Pai. Quem me ama será amado de meu Pai. E viremos, meu Pai, eu e o Espírito Santo, viremos e faremos nele morada. Esses são os filhos de Deus. Esses são os nascidos de Deus. Esses formam a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. A igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus. A igreja autêntica, a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Que nada tem a ver com a religião. Nada tem a ver com instituições religiosas. Tem a ver, sim, com pessoas que nasceram da água e do Espírito Santo. Quer dizer, nasceram de Deus, não nasceram do pastor, não nasceram do bispo, não nasceram da emoção, não nasceram da carne, não nasceram da insistência do pastor, nada disso. Nasceram da água e do Espírito Santo. É isso aí. Bispo, mas nascer da água é isso. É o arrependimento. A pessoa, quando se arrepende, quando ela se arrepende dos seus pecados, ela reconhece os seus pecados e se arrepende. Puxa, eu tenho sido uma pessoa má, perversa, suja, imunda, pecadora. Tudo que eu faço é contra a vontade de Deus. Oh, meu Deus, me perdoe, tem misericórdia de mim. Então, ela se arrependeu. Ela deixa de fazer aquelas coisas erradas. Ela deixa de andar no que é errado, de fazer o que é errado, para fazer a coisa certa. Ela deixa, ela abandona. E então, depois de ter se arrependido, abandonado o caminho errado, ela quer, eu quero me batizar, eu quero morrer, eu quero ser sepultada. A minha vontade, quero sepultar o meu coração, meus sentimentos, as minhas vontades, meus projetos pessoais. Eu quero sepultar nas águas. É o batismo nas águas. Quando ela é batizada nas águas, seguindo esse protocolo, então o Espírito Santo vem sobre ela e fala, então, uma nova criatura,
uma nova mente, um novo coração, que é o que está prometido nas profecias dos profetas. Dar-vos-ei um novo coração, porei dentro de vós o Espírito. Mas isso só para quem é nascido da água e do Espírito Santo. E quem é nascido do Espírito Santo é espírito, é espiritual. E quem é nascido da água e do Espírito, que é espiritual, é uma pessoa do bem. É uma pessoa que só quer o bem do próximo. É uma pessoa que quer só dar, porque ela tem para dar. Mas quando a pessoa não é nascida do Espírito Santo, ela só quer receber. Se você é aquela pessoa que está focada apenas em receber, é porque você precisa. Logo, se você precisa, se você tem necessidade, então você não tem o Espírito Santo. Agora, se você é aquela criatura que é alegre, que é feliz por si só, você não é feliz porque tem dinheiro, você não é feliz porque é bem casado, não é feliz porque tem uma família, não. Você é feliz porque você nasceu do Espírito Santo. Você é espiritual. Então você faz parte do corpo do Senhor Jesus, que não é religião. É a igreja do Senhor Jesus. É a igreja espiritual. A igreja invisível. Isso é muito bom. Isso é muito glorioso. Aleluia. Vinde, benditos de meu Pai. Aleluia. Tomai posse, por herança. A minha herança, Jesus está falando, é de vocês também. Eu sou o primeiro filho de Deus. Agora você também é. Você nasceu do Espírito Santo, da mesma forma que eu nasci, então você é meu irmão. Você é co-herdeiro comigo. Eu sou o primogênito e você é o segundo, terceiro, quarto, quinto, milésimo, bilionésimo filho. É só correr para o abraço. Amiga e amigo, isso é o reino de Deus. Que depois vem o reino dos céus. O reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus, formada por aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo, estão no mundo, mas não são do mundo. Quando, então, deixam o corpo, se separam do corpo, eles vão justamente para esse lugar que o Senhor Jesus tem preparado para aqueles que verdadeiramente o amam. Que Deus abençoe a todos. Eu espero que durante esses dias você tenha compreendido, entendido a separação entre a igreja do Senhor Jesus e a religião. A fé viva e o religioso. Eu espero que você tenha entendido. Para que você, então, possa saber onde é que você está. Você é uma pessoa que crê no Senhor Jesus, mas não nasceu da água e do Espírito Santo, então você ainda não faz parte do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja do Senhor Jesus, que é o reino de Deus neste mundo. Só depois que nasce da água e do Espírito Santo é que você realmente vai ser ou é inserida no corpo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta nesse horário. Até lá. Não sei se neste horário, mas vai ser amanhã. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.